Boa noite, igreja, mais uma vez. Para vocês que entraram um pouquinho depois, eu tinha falado na abertura que nós estamos continuando a nossa série de mensagens, a fé de uma criança. Lembra que a ideia por trás disso é de abrir as nossas a palavra de Deus e ler sobre aquelas antigas histórias do Antigo Testamento, aqueles que muitas vezes só as criancinhas que acabam escutando na escola dominical. E nós estamos entendendo cada semana mais que Deus tem grandes lições para todos nós, não é só para as crianças, são para todos nós. Então, como eu falei, eu convidei o pastor Red para vir pregar para nós. Ele vai estar também participando dessa série de mensagens. E, mais uma vez, lembrando que eu vou estar traduzindo para ele. Ele está aprendendo a língua. Tá chegando, tá quase aí, tá muito bom. Good evening. Boa noite. It is a blessing to be here tonight. É uma bênção estar aqui com vocês hoje à noite. I always really look forward to coming here. Eu sempre fico muito animado em estar aqui com vocês. I always feel at home here. Sempre me sinto em casa aqui. Now, I love the other church. Agora, claro, eu amo a igreja sede I love everybody there. e amo todas as pessoas lá também. But honestly, I feel more home here. Mas honestamente, eu me sinto mais em casa aqui com vocês. And you say, Brother Reggie, well, why don't you come Aí here? você fala, Pastor Ed, por que você não vem aqui então? I have a spiritual reason. Eu tenho uma razão espiritual por estar lá. I'm scared of Sister Peggy. Eu tenho medo da irmã Peggy. Yeah. I would have to sit down and talk with her and explain to her why I want to come Eu here. teria que sentar com ela e explicar tudo certinho por que eu quero vir para cá. God's never led me to do that. E Deus nunca colocou isso no meu coração para fazer isso. I'm just kidding. I love Sister Peggy. Tô brincando, eu amo a irmã Peggy. But I do really feel at home here. I pray for this church and its leadership every day. Mas realmente me sinto em casa aqui. Eu oro por essa igreja e a liderança dessa igreja todos os dias. Tonight we're going to look at a very familiar Old Testament story in Daniel chapter 6. Hoje nós vamos ver uma história muito comum, muito famoso em Daniel capítulo 6. We always say this is Daniel in the lion's den. Nós sempre falamos, isso aqui é a história de Daniel na cova dos leões. And that's true, it is Daniel in the lion's den, but there's so much more going on than just E that. realmente tem essa parte da cova dos leões, mas tem muito mais do que só isso nessa história. I think sometimes we get so caught up with a certain portion of the scripture that we miss so many wonderful truths. Sabe, muitas vezes a gente acaba concentrando em só uma parte das escrituras e perdemos muitas verdades preciosas no mesmo tempo. For example, when you study the book of Jonah, many people concentrate on a great fish. Por exemplo, na história de Jonas, né? Todas as pessoas concentram naquele grande peixe And they miss the main point of a great e God. acabam perdendo o ponto principal de um Deus grande e maravilhoso. And the same is true tonight. We just focus on Daniel in the lion's E a den. mesma coisa com essa história. Muitos só estão focando em Daniel nas covas dos leões. But we miss sometimes how God responds and rewards his consistent faith. Muitas vezes não enxergamos através dessas histórias como Deus responde e recompensa aqueles que têm uma fé constante nele. I'm always amazed at how people throughout church history has viewed certain portions of scripture. Eu sempre fico impressionado como as pessoas ao longo da história da igreja enxergam certas histórias e escrituras. Do you realize that Daniel chapter 6 was a subject of controversy for many years in the early church? Alguém aqui já sabia que por muitos anos na igreja essa história era um ponto de controvérsia? There was a group of devout Christians that thought that this was just a story that had no real validity. Realmente tinha um grupo de cristãos que achava que essa história era só uma história, mas não era algo real, não era válido para a palavra de Deus. And there was a group that rose up among them that said, no, the scripture's inspired and we need to take this literally. Mas aí tinha um outro grupo que falava, não, as escrituras são inspiradas pelo Espírito Santo e temos que entender essa história de uma forma literal. There was a real Daniel Realmente existiu um homem chamado Daniel, who served Darius, an earthly king. que serviu o rei terreno, né, terrestre, Dário,
and God, the eternal King. e principalmente Deus, o Rei eterno. And there was real lions in that E den. realmente existiu leões verdadeiros naquela cova. And there was a real angel who appeared and kept them from eating E Daniel. anjo real que se manifestou e protegeu Daniel enquanto ele estava lá. And so there was a great divide between those two groups. Então existia uma grande divisão entre esses dois grupos da igreja. And then I found another sect or another group that preached the gospel from Daniel chapter Aí eu 6. também, ao estudar isso, eu encontrei um outro grupo que pregava o evangelho de Jesus Cristo através dessa história. Now you have to be careful when you begin to spiritualize the text. Agora tem que tomar cuidado para não passar os limites na espiritualidade quando você está interpretando esses textos. And they would say Daniel represents Jesus. E eles falariam que Daniel representa Jesus aqui. And the lions represent Satan, like Peter says, the roaring E lion. os leões representam Satanás, como o apóstolo Pedro fala que Satanás é um leão. And Daniel was committed to death. E que o Daniel estava realmente prestes a morrer. He was willing to die for what he believed. E ele aceitou isso, estava disposto a morrer por aquilo que ele acreditava. But God spared him and he intervened. Mas que Deus resgatou ele naquele momento. Now, I'm all for preaching the gospel, and if you want to preach the gospel like that, preach it. Agora, eu quero muito pregar o evangelho. Se você enxerga o evangelho aqui e quer pregar, por mim tudo bem. But it's the same group who looks at Darius as being God the Father. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo grupo olha para este rei Dário como Deus, o Pai celestial. And when we read this text here in a minute, we're going to find out that Darius didn't want Daniel to go to the lion's den. He was scared that he would die. E quando nós lemos esse texto, enxergamos que Dário não queria que Daniel fosse para a cova. Ele tinha medo que ele iria morrer. You're going to find out when we read that Darius and Daniel had a very good Você relationship. também vai entender que os dois, Daniel e Dário, tinham um relacionamento muito bom. We find out in Isaiah that it pleased the Lord to send Jesus to the O cross. profeta Isaías fala que o Deus, o Pai, se agradou em enviar Jesus, o seu filho, para a cruz. So how do we interpret Daniel chapter 6? Então, como é que podemos interpretar Daniel capítulo 6? Literally. Literalmente. Let's read Daniel chapter 6 for what the Bible says. Vamos ler esse capítulo para realmente entender o que a palavra fala. Let's have an open mind and allow the Holy Spirit to give us biblical truth that will help us through our Com lives. uma mente aberta, um coração aberto, pedindo para o Espírito Santo nos dar e nos ensinar grandes verdades para mudar a nossa vida espiritual. And as we read this, let's remember this is about a great God who has the power to deliver. E ao ler isso, fica na sua mente que isso é sobre um grande Deus que tem o poder de nos livrar. And a man who is willing to have consistent faith in the face of adversity. E um homem que tinha uma fé constante, mesmo no meio das dificuldades dessa vida. Let's read the whole chapter. Vamos ler o capítulo inteiro então. Daniel capítulo 6, diz assim: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino, e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o reino não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto, ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei,
seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar, encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todos aqueles que fizeram algum pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei o selou com o seu anel selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-los dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. I don't know about you, but every time I read that, I'm just amazed. Eu não sei sobre você, mas toda vez que eu leio essa história eu fico maravilhado. I never get bored with this passage. Para mim, essa passagem nunca vai ser chato de ler. I look at the awesome hand of God in Daniel's life. Eu vejo a mão poderosa de Deus na vida de Daniel. I say, God, I want that. E eu falo: Deus, eu quero isso. Help me to be a Daniel in my generation. Deus, me ajuda a ser um Daniel na minha geração. And then I look at the character of Daniel. Depois eu olho para o caráter de Daniel.
And I'm astonished at his consistent faith. Também fico impressionado com a fé constante desse homem. Really, that is the moral of the story. Na verdade, isso é o moral da história. The power that God can give to have consistent faith in the face of adversity. O poder que Deus pode dar para alguém para ter uma fé constante, mesmo enfrentando qualquer dificuldade. Let's not think about just faith. Não pensa somente em relação à fé, Let's think about consistent faith. mas também falando não somente fé, apenas fé, mas uma fé constante, That makes consistent choices que faz e toma decisões constantes and lives a consistent e life vive uma vida constante that would be pleasing and honoring to God. que seria agradável e honrável a Deus. Let's think about consistent faith for just a minute. Pensa um pouco sobre uma fé constante. Imagine that you needed a refrigerator. Imagina que você estava precisando de uma geladeira. Now, I just had to buy a refrigerator not too long Agora ago. faz pouco tempo que eu tinha que comprar uma geladeira. They're pretty expensive. E olha, não são baratos. And so I'm looking at all these different models. Então estou na loja olhando todos os modelos diferentes, And I'm comparing price for function. comparando preços e como funciona cada um. And I'm wanting to find the best buy I can to be a good steward. E eu queria realmente ser sábio com o dinheiro que Deus tem me dado e me abençoado. Eu queria escolher a geladeira certa. So imagine I'm down at the appliance store and the salesperson approaches Então me. imagina, eu estou lá na loja e o vendedor se aproxima de mim. And he says, listen, I've got an extremely awesome deal for E you. ele fala, olha, eu tenho uma promoção maravilhosa para você. I have a refrigerator here that's brand new, Tem uma geladeira aqui novíssima, never been used. ninguém usou. It's got all the features, all the space. Olha, é completo, tem espaço pra caramba, tem tudo que você vai precisar. It's even got an ice maker in it, and that's cool for an American. E acaba também fazendo gelo sozinho, assim. Isso para o americano é muito legal, né? He says, I'm even going to sell you this refrigerator for half price. Aí ele fala, vou fazer o seguinte, eu te vendo essa geladeira por metade do preço. Now, you're probably thinking, if it's too good to be true, it probably is Agora, too se good to você be está true. pensando, olha, parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é verdade, né? And so I say, okay, so you told me the good things about this refrigerator. Now what's the catch? Agora, daí eu falo para ele, tá bom, você falou tudo, explicou as coisas boas da geladeira, agora, qual que é a pegadinha aqui? And he says, well, for 30 days, just 1 month out of the year, it doesn't work. Aí ele fala, olha, vou ser real com você. Por 30 dias, somente um mês durante o ano inteiro, a geladeira deixa de funcionar. And then he really begins to turn up the salesmanship. Aí ele começa a querer vender mesmo, as táticas de vendedor. Now that's not many at all. There's 365 days in a year. Agora, olha, entre um ano, 365 dias, 30 não é muita coisa, né? There's 12 months in a year. Olha, tem 12 meses ao longo do ano. And it's going to work 11 months out of the 12. E pensa, por 11 meses vai funcionar essa geladeira. I mean, that's a pretty good percentage, right? Oh, 11 out of 12. Se você for ver a porcentagem, é boa, não é? 11 entre 12. If I was a soccer player, 11 out of 12 is pretty good for Olha, goals. se eu fosse jogar futebol, fazer 11 gols em 12 tentativas é boa, não é? That'd be pretty good during a tournament season. Seria muito bom durante uma temporada, né? If I was a basketball player, 11 out of 12 from the free throw line is pretty good. Também em basquete, de 12 tentativas, arremessar 11 é bom, né? It's even better back behind the three-point line. E olha, atrás, na parte de fundo, onde vale mais, é ainda melhor. If I'm a running back and they give me the ball 12 times and 11 out of the 12 times I score, I'm amazing. Agora, se eu estou jogando futebol americano e das 12 vezes que eles me dão a bola, eu consigo fazer o touchdown 11 vezes, olha, o pessoal vai ficar impressionado. Does that make it sound a little bit better? Agora, para você isso fica um pouquinho melhor? Essa venda fica um pouquinho mais agradável? But the fact of the matter is, and the truth is that for a whole month, 30 days, that refrigerator is not going to work. Mas mesmo assim, você tem que parar e pensar, por um mês inteiro, essa geladeira não vai funcionar. How many of you would buy it if it was 50% off? Quantos de vocês comprariam uma geladeira se fosse metade do preço, mas não iria funcionar por um mês?
No, none of us would buy. Ninguém aqui iria comprar uma geladeira dessa. Even though 11 months out of the 12 it works perfect. Mesmo que a maioria do ano, a maior parte do ano, funciona perfeitamente. And why wouldn't we buy? Mas por que não compraríamos? Because it's not consistent. Porque não é consistente. Because for 30 days out of 365, it doesn't function the way it's supposed to. Porque é para funcionar o ano inteiro e de repente por 30 dias deixa de funcionar da forma correta. When I read the book of Daniel, Quando eu leio esse livro de Daniel, from chapter 1 all the way through the de end, capítulo 1 até o final do livro, I never see Daniel not functioning the way he's eu supposed to. nunca vejo o Daniel não funcionando da forma que é para ele funcionar. He's always saying the right Ele thing. está sempre falando as coisas certas, He's always doing the right thing. sempre fazendo as coisas certas, Even when it's hard, mesmo quando está difícil, even in the face of persecution and adversity, mesmo enfrentando dificuldades e perseguição, his faith is a fé consistent. dele continua sendo constante. Man, and that's what we need E olha, today. irmãos, é isso que nós temos que ter. We need a consistent faith Nós temos que ter uma fé constante that honors and glorifies our Savior, que traz honra e glória ao nosso Salvador. and not just 330 days a year, Não somente 330 dias por ano, not just 11 out of the 12 não months of the somente year. 11 dos 12 meses durante o ano. No matter what we go through, whether it be good or bad, Independente daquilo que passamos, seja bem ou bom ou ruim, I admire Daniel's consistency. eu admiro a fé constante de Daniel. Now we've got to think about who this guy is, Temos que pensar sobre quem foi este homem and we got to think about where he came from. e da onde ele veio. But see, if we don't do that, we're going to miss so many wonderful things in Daniel chapter Porque 6. olha, se nós não entendemos o contexto sobre a vida dele, nós vamos deixar de entender coisas maravilhosas em capítulo 6. Do we really realize that Daniel wasn't a Babylonian? Você enxergou aqui que Daniel não era parte desse reinado, ele não era da Babilônia? He was a Hebrew. Ele era um hebreu, um judeu. And he was just a teenager. He was taken captive. E quando ele era um adolescente, um jovem, ele foi levado em cativeiro. Cativo, foi levado em cativo. His name was changed. O nome dele foi mudado depois disso. His environment was changed. Seu ambiente totalmente mudou. The law that he was used to now had changed. A lei pelo qual ele vivia antes agora mudou totalmente também. He was taken from a society that was used to honoring God Ele foi tirado de uma sociedade que costumava a honrar a Deus to a society that worshipped idols. e levada para uma sociedade que era idólatra. Daniel did not agree to this. He was just taken by force. Olha, o Daniel não teve escolha, ele foi forçado a sair daquele lugar. God didn't say, Daniel, I'm going to give you 15 days to pray about being a missionary to Babylon. Olha, Deus não chegou para Daniel e falou: olha, eu vou te dar 15 dias para orar, para ver se você vai ser missionário para a Babilônia. No, one night a soldier come in and grabbed Daniel Não. and dragged him away. Não, simplesmente um dia um soldado da Babilônia entrou na casa dele, pegou ele e levou ele para a Babilônia. And in a moment, everything in his life changed. E em um momento, tudo na vida dele completamente mudou. And we never find him complaining about it. Mas nenhuma vez nós encontramos ele murmurando ou reclamando sobre a situação. We find out that God uses him greatly in this pagan Na government. verdade, descobrimos que Deus usou a vida dele poderosamente nesse governo pagão. We remember that he interpreted Nebuchadnezzar's dream. Lembra que antes disso, de capítulo 6, ele interpretou o sonho do rei Nabucodonosor. Wow. Yeah, I got it. That's how you say that? Nabucodonosor. Man. I might have to practice on that one. Vou ter que treinar esse daí para conseguir. We remember that he interpreted the handwriting on the wall. Lembra que tinha a escritura na parede que ele conseguiu também interpretar? And now he's an old man. E agora aqui em capítulo 6, ele é um homem mais velho. We see these pictures of this young man in this lion's den. E na verdade, na nossa mente, sempre um homem jovem na cova dos leões, But né? at this particular point, he's about 70 to 80 years old. Mas nessa história, nesse momento, ele tinha entre 70 e 80 anos de idade. And he's been faithful his whole life. E foi fiel a vida toda. He's been so faithful and so honoring to God that God has highly exalted him. Ele foi tão fiel a Deus que Deus o exaltou
muito alto na sociedade de Babilônia. And we find out in Daniel chapter 6 that he's over 120 different satraps. E nós descobrimos aqui que ele foi colocado para governar sobre 120 sátrapas. Now, don't you think that these men were Babylonians? Agora, esses homens, a gente sabe que eram babilônios. And here this Hebrew is, this slave, he comes in and he is promoted above us. E agora, de repente, entra esse escravo, esse judeu, e toma uma posição mais alta sobre eles. Oh, and they get mad. E aí que eles ficam chateados. And they get jealous. E eles começam a ficar com ciúmes. Can I tell you, not everyone is going to respond well to your consistent Eu quero te faith. falar que nem todos ao seu redor vão responder da forma correta e positiva ao olhar a sua fé constante. Do you know that not everybody in this world is glad when God blesses E you? nem todos vão estar felizes ao ver Deus abençoando a sua vida. There are some people that can't stand you because God's blessings are upon Tem you. pessoas que nem conseguem olhar para a sua cara, porque eles entendem que as bênçãos de Deus estão sobre a sua vida. And we find out that these guys get jealous. E nós entendemos que esses homens eram assim, And they think, ciumentos. we've got to get E Daniel. aí que eles pensam, nós temos que de alguma forma prender esse homem. But his character is so impeccable, they can't find anything to say Mas against o him. caráter de Daniel era tão perfeito que eles não encontraram nada para condená-lo. He's kind of like the guy that Paul talks about in the qualifications of a pastor being blameless. Ele parece as características pelo qual o apóstolo Paulo fala sobre um líder da igreja, um pastor que tem que estar sem... He's above reproach. que tem que estar por cima da... Oi? Isso, acima de qualquer suspeito. I'm sorry, bro. Sorry. And so they say, if we're going to get him, we got to get him somehow or another in his religion. Então, aí que eles pensam, se nós vamos conseguir derrubar esse cara, tem que ser de alguma forma ou outra na própria religião dele. And one of them says, you know, I go by his place every time at this certain part of the Aí um day. desses homens fala, olha, eu vou te falar, todo dia eu passo na frente da casa de Daniel. And Daniel's always got his windows open and he's always kneeling, facing toward Jerusalem, praying. E eu percebi que ele sempre está com suas janelas abertas, ajoelhado, olhando para Jerusalém, em oração. They say, oh, that's where we'll get E him. aí que eles falam, é esse ponto aí que vamos pegar. Let's go and appeal to the vanity of King Darius. Vamos lá e tocar na vaidade, né? E atrair a vaidade do rei. And get him to sign a law E vamos convencer ele a assinar uma lei, stating that no one can pray to any God or any person but to him. decretando que nenhuma outra pessoa pode orar por qualquer homem ou Deus, além dele, se não for a ele. And Darius seems like, hey, this is a pretty good idea to me. Aí o rei pensa, olha, parece uma boa ideia, na I verdade. mean, I am the king, Olha, eu sou o rei, na verdade. and I am the most important person in this E country. com certeza sou o homem mais importante nesse país. So go ahead, make that law. Então, pode fazer essa lei aí. But let's go above this government and let's say, according to the Medes and the Persians, it can't be altered. Isso, mas olha, vamos além somente desse governo, mas de acordo com a lei dos medos e dos persas também. This law is so important, if anybody tries to alter it, they'll be in violation not only of breaking this law, but of the Medes and the Persians as Olha, well. e para qualquer homem que quebra essa lei, vai ser julgado não somente através desse país, mas dos persas também e dos medos. And so it's not like Daniel don't know what's going on. Então, não é como se o Daniel estava, não entendia o que esses homens estavam tentando fazer. Daniel is like the prime minister of Babylon. Lembra, o Daniel tinha uma posição extremamente alta agora nesse Can you governo. just imagine as all of these guys are discussing this and Daniel's agreeing, I understand. Imagina esses homens aí perto de Daniel discutindo tudo isso e o Daniel falando, tá bom, sobre essa lei eu entendo. For 30 days, no prayer. Tá bom, entendi, 30 dias, não pode orar. Okay, you guys send out the word, make sure everyone knows. Beleza, pode mandar essa lei para todo mundo saber. And he doesn't cause any trouble. E você vê que ele não tentou levantar ou ele não faz um escândalo. And he doesn't throw his robe down and say, I can't believe you're doing me this way. Sabe, ele não tira e joga o manto dele no chão e fica chateado, reclamando com os And he caras. doesn't go in and try to pull favor with the king. Ele não entra e tenta convencer o rei, né, de mudar a mente dele. He just goes on in consistency. Ele simplesmente continua vivendo a vida dele na fé.
And we never find Daniel having this conversation with himself. E nós nunca encontramos um diálogo de Daniel com si mesmo, desse tipo. It's just 30 days. Só 30 dias? What's the big deal? Realmente importa só 30 dias? God, listen, you know that I've been praying to you faithfully 3 times a day for a long time. Olha, Deus, o Senhor sabe que faz muito tempo que eu estou orando fielmente 3 vezes por dia. Now, God, I know you understand if I just take a break for 30 Agora, days. Senhor, eu acho que o Senhor vai entender se eu dar uma pausa nas minhas orações por 30 dias. That's just a month, Lord. É só- I'm going to make it up. É só um mês. Depois eu oro um pouquinho mais para poder resolver essa parte. I'll tell you what I'll even do, Lord. When I'm allowed to pray again to you, I pray 6 times a day to make up for the month. Então, vamos fazer o seguinte, Senhor. Quando eu posso orar de novo, eu vou orar por um mês 6 vezes por dia em vez de 3. You never find that Você here. nunca encontra esse tipo de pensamento na mente dele. He just continues to do what he's always done. Ele simplesmente continua a fazer o que ele sempre fazia, When he realizes that it could cost him his life. mesmo quando ele percebe que isso pode custar a própria vida dele. Daniel took his relationship with God serious. O Daniel levou muito a sério o seu relacionamento pessoal com Deus. He realized that his love for God was more than his love for King Darius. Ele entendia que o amor que ele tinha por Deus era muito maior do que o amor que ele tinha pelo rei. And he said no to the king of earth and yes to the E king ele of falou heaven. não para o rei dessa terra e sim para o rei eterno. And he said no to the kingdom of Babylon and yes to the Ele kingdom falou of não heaven. para o reino da Babilônia e sim para o reino celestial. And he said no to the law of man and yes to E the ele law falou of God. não para a lei do homem e sim para a lei de Deus. And he never said any of this out loud. E ele nunca falou isso para os outros. It was an inward resolve. Era algo que ele determinou no seu coração. How can a man be so consistent and so determined? Como que um homem consegue ser tão consistente e tão determinado? If you remember reading Daniel chapter 1, Se você lembra, se você já leu Daniel capítulo 1, there was some dietary regulations that they were trying to force Daniel to break. você vê que tinha algumas regras, algumas leis em relação à dieta dos hebreus que esse governo tentou a fazer ele quebrar. Daniel, we've got a nice picanha beef here. Eles falam, olha Daniel, a gente tem uma picanha aqui bem legal para você. It's been sacrificed to an idol. Olha, foi sacrificado a um ídolo, But that's no big deal. You're in Babylon mas não tem now. problema, agora você está em Babilônia. And I've got some wine here for you to drink. Também tem um pouquinho de vinho aqui para você tomar. And by the way, it's also been blessed to a false E olha, god. também foi abençoado em nome de um Deus falso. And this is what you need to eat. E é isso que você vai comer, Daniel. I mean, just think, you could be eating what the other slaves eat. Agora pensa, você podia estar comendo o que os outros escravos estão comendo. But man, we're giving you picanha. Mas olha, cara, a gente está oferecendo picanha para você. And Daniel right then made a choice. E naquele momento, o Daniel já determinou. And in Daniel chapter 1, it says he resolved not to defile himself. Capítulo 1 fala que ele determinou no seu coração a não se tornar impuro com a comida e a bebida do rei. You know what that means? That means he purposed in his heart that he was going to serve God. Sabe o que isso significa? Que desde aquele momento ele já determinou no seu coração que dependente do que acontecer, ele vai servir a Deus. Before Nebuchadnezzar's dream, Antes de qualquer sonho do rei Nabucodonosor, before the handwriting on the wall, antes que as escrituras estavam na parede, before the lion's den, antes da cova dos leões, before all of the great prophecies that God gave him about the end times, e antes de todas as grandes profecias que Deus lhe deu sobre o final dos tempos, before we see his consistent faith played out before our eyes in this chapter, antes que nós vemos a fé constante dele em capítulo 6, there was a time when he resolved in his heart that he was going to serve God. teve um tempo que ele já tinha determinado no seu coração que ele iria servir a Deus. If you're going to have a consistent faith tomorrow, Se você vai ter uma fé constante amanhã, you've got to purpose in your heart to serve God today. você tem que colocar o propósito no seu coração hoje a servir a Deus. Now let's just take a time out. Agora dá uma pausa aqui rapidinho. Let's break away from the text for just a minute and let's get personal. Vamos aplicar isso de uma forma pessoal agora. Has there been a time in your life like Daniel had? Você já passou um momento na sua vida como Daniel? No, I'm not saying you were
kidnapped and took to a foreign Eu country. não estou querendo dizer que você foi tirado do seu próprio país e levado para uma outra. I'm not saying your name was changed from a God-honoring name to honoring a false Eu não God. estou falando que seu nome foi mudado de um nome que honrava Deus para um nome que honrava um falso Deus. I'm asking you, was there a time in your life, in your past, when you decided you was just going to serve God? Eu estou perguntando para você, se já teve um momento na sua vida, no seu passado, onde você verdadeiramente determinou no seu coração que você iria servir a Deus. Doesn't matter what my family does. Onde você falava, não importa o que a minha família está fazendo, I'm just going to serve God. eu vou servir a Deus. Doesn't matter what my friends say. Não importa o que meus amigos falam, I'm going to serve God. eu vou servir a Deus. It doesn't matter what comes against E me. não importa o que vem contra mim, I'm surrendering my life to God. His purpose will be my purpose. eu estou rendendo a minha vida para Deus. O His- seu propósito será o meu, His will be my will. a sua vontade será a minha His vontade, plan will be my plan. o seu plano será o meu plano. And I'm going to live my life like He's living E eu it vou through me. viver a minha vida como se Ele estivesse vivendo a vida dele através de mim. If there's never been a moment in your life like that, you can never have a Se consistent faith. você nunca teve um momento assim na sua vida, você nunca terá uma fé constante depois. You will drift like a ship on the ocean. Você vai acabar sendo que nem um barco afastado, jogado para um lado para o outro. And you will only serve God when it's E convenient, você vai acabar somente servindo a Deus quando é conveniente para você. when you feel like it. Quando você sente que você quer But can servir. I tell you the difference between many people today and Daniel Mas olha, a diferença entre muitas pessoas hoje e Daniel is he served God when it was profitable and é que unprofitable. ele servia a Deus quando era conveniente e quando não era. He served God through the good and the bad. Nos tempos bons e nos tempos ruins. He served God whether people was cheering him on or getting ready to kill Olha, him. ele serviu a Deus mesmo quando tivesse pessoas elogiando e apoiando ele, e quando as pessoas queriam matá-lo. Oh God, help us to have a Que consistent o Senhor faith possa like nos that. ajudar a ter uma fé constante como Daniel. So we find the king signs the decree. Então a gente volta para a história. O rei, ele assina aquele decreto. Daniel continues to pray. Daniel continua a orar. And these guys go back just like a little 5-year-old Aí tattletale. esses sátrapas, os governadores, voltam para o rei que nem uma criança de 5 aninhos querendo contar para o papai. Oh king, guess who we saw praying? Olha, rei, olha quem nós vimos orando. And he wasn't saying, oh Darius, E ele praise não your estava name. falando, ó rei Dários, abençoe o seu nome. Can you believe he was praying to the God of Abraham, Isaac, and Jacob? Ô rei, você acredita que ele estava orando ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Now you know what you signed, Darius. Agora lembra o que o Senhor já decretou. And can I tell you, this put Darius in a very bad E situation. isso colocou o rei numa posição muito difícil. Because now he's forced to enact a law upon his best employee. Porque agora ele tem que realmente cobrar essa lei, ou cobrar mesmo, forçar o melhor funcionário dele, né, a seguir essa lei. Can you imagine how much easier Daniel made this king's life? Você não entende o quanto melhor o Daniel fez a vida desse rei? And now he's got to enforce casting him into the lion's E den. agora ele tem que fazer isso, ele tem que realmente seguir a própria lei e jogar Daniel na cova dos leões. And here's what I think is very weird about the text. E aqui um ponto que eu acho até estranho sobre o texto. You never find them having a conversation until after Daniel's thrown in the lion's Você den. só vê uma conversa entre os dois só depois que Daniel é jogado na cova dos leões. Once he's in the lion's den, the king says, oh, by the way, I hope your God spares you. Olha, depois que ele entra na cova, o Darius grita, eu espero que o seu Deus te salva. Now, Daniel was willing to die for what was right. Agora entenda isso, Daniel estava disposto a morrer por aquilo que estava certo. And he was willing to do what was right no matter what it E cost him. disposto e pronto para fazer o que for necessário, se for a verdade. Listen, sometimes the hardest thing is just doing the right thing. Gente, às vezes a coisa mais difícil nessa vida é fazer a coisa certa diante de Deus. And never forget that it's always right to do right. E nunca esquece que é sempre certo fazer aquilo que é certo. And it's never right or correct to do wrong. E é nunca certo, em nenhum momento,
fazer aquilo que é errado. And no matter if it's costing you E, something, é independente se aquilo vai te custar algo. the sacrifice will be worth it in the end because you've done right. O sacrifício, no final das contas, será ou vai valer a pena, porque você fez o que era certo diante de Deus. So the king's worried, Então o rei neste momento estava preocupado com Daniel. and he runs down into the opening of the lion's E den, no próximo dia ele vai até a entrada da cova dos leões. and he says, Daniel, is your God able to rescue you? Are you alive? Are you okay? E ele grita para ele fala, Daniel, o seu Deus conseguiu te salvar. And notice in verse 21, Daniel answers, O king, live forever. E aí em versículo 21 você vê a resposta de Daniel: ó rei, viva para sempre. Listen to the character of this man. Olha, enxerga o caráter deste grande homem. And I don't know, I could have said that. Eu não sei se eu conseguiria falar isso pro rei depois daquilo que ele fez comigo. I might have said, you jerk, you're going to ask me now? Provavelmente eu falaria: ô, seu homem chato, você vai me perguntar isso agora? You mean after all of this is over, now you're going to come and try to say something to me? Sim, claro, depois que tudo isso acontece agora, o senhor vai vir tentar conversar comigo? Where was you at yesterday? Onde que o senhor estava ontem? Just go on back to the palace. Pode voltar pro seu palácio aí. As a matter of fact, I'm giving my resignation. E de fato, na verdade, eu não quero mais trabalhar pro senhor. Now that's the natural response. Agora, isso seria a resposta natural, a resposta da carne. That would be the response of Adam in the flesh. Isso seria a resposta de Adão vivendo na carne mesmo. But that's not the response of Daniel. Mas não era a resposta de Daniel. And you say, well, he's saying that because he's afraid for his life. E aí você fala, não, claro que ele tinha medo de morrer, então por isso que ele fala isso. Really? He's in a lion's den. É verdade, ele estava na cova de um leão. So what happened? Então o que aconteceu? The lions fell asleep. Os leões dormiram? The lions just decided they didn't want prophet for dinner. Eles decidiram que não queriam um profeta no jantar. The lions decided, well, Daniel's too old. He's about 70 to 80. We'd like a tender cut of meat. Talvez pensaram, não, ele tá velho demais. A gente quer uma carne um pouquinho mais jovem. No. These lions were ready and willing to devour Não, him. esses leões estavam prontos, preparados para devorá-lo. They were hungry, ferocious lions willing to eat him. Eram leões ferozes, né? E prontos, esperando para comer ele. And we find that God intervenes. E aí que nós vemos que Deus entra nessa história. Verse number 23, verse number 21 through 23. Let's Olha read mais that uma again. vez, versículos 21 a 23. Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Now, can I tell you, it's easy to have a consistent faith when you're living in the lavish palace of the king. Irmãos, é muito fácil ter uma fé constante quando você está vivendo no palácio do rei. Wearing the best clothes, Usando a melhor roupa, eating the best food, comendo a melhor comida, telling people what to do. You go here and you go here. mandando nas pessoas, dando as instruções para os outros, With all that authority, com toda aquela autoridade. É you might fácil. think, well, it's easier to have a consistent faith. Com certeza, talvez é mais fácil ter uma fé constante But assim. we find out that Daniel's faith was just as consistent in the den as it was in the Mas palace. nós vemos aqui que a fé dele era tão constante no palácio quanto dentro da cova dos leões. Can you imagine being thrown into a dark cave? Gente, tenta imaginar sendo lançado numa cova escura. I don't think there was lights in there. Eu acho que não tinha as lâmpadas lá dentro, né? And all of a sudden you hear the growl of those E de lions. repente o rugido dos leões. And these Você lions escuta. know the drill. They know what's E coming. os leões já estavam acostumados com isso. Eles sabiam o que fazer muito bem. It's dinner time. Tá na hora de jantar. Can you imagine one of those lions getting close enough to you that you could feel the breath on your Imagina neck? o leão chegando tão perto que você consegue sentir o bafo do leão no seu pescoço. And what happens? E aí o que acontece? The angel of the Lord shows up. O anjo do Senhor se aparece. And Daniel sees the angel. E Daniel enxerga esse anjo.
And the angel of the Lord subdues these ferocious lions E o anjo, ele consegue fechar a boca desses leões. and keeps them from eating Daniel. E impede esses leões de matar e comer Daniel. Now you can't say they weren't hungry, Agora, não pode dizer que não era porque não tinha fome, né? because os at the leões. end of the chapter, the king commands all the men who ratted Daniel out to be thrown in there, and they were eaten. Porque você vê que no final do capítulo, aqueles outros homens que foram lançados, foram devorados na hora. So who was this angel? Então quem era este anjo? Man, this is so controversial. Olha, aqui tem umas opiniões bem diferentes nesse quem era esse anjo. Was it Michael? Was it Gabriel? Será que era Miguel, Gabriel? You know, there's a lot of commentators that think that this angel is a pre-incarnate appearance of Jesus. Olha, existe muitos homens de Deus, estudiosos, que acreditam que esse anjo era Jesus na forma de um anjo. Now, I will say this, in just a couple chapters ahead of this one, Agora, eu vou falar que em alguns capítulos para frente, we do know that Jesus was with Shadrach, Meshach, and Abednego. ou desculpa, para trás, nós entendemos que Jesus estava na fornalha ardente, lembra? Com Sadraque, Misaque e Abednego? Walking in the fire with them. Andando junto com eles no meio do fogo. So could it be Jesus Então- that shows up for Daniel? Então, será que foi Jesus que entra na história para salvar Daniel? I don't know. Daniel just says it was an angel. Olha, eu não sei, eu não tenho certeza. Daniel fala que foi um anjo. But I'll tell you this, when you look up this word in the Hebrew language, Mas olha, na língua original, a língua hebraica, it's not talking about a seraphim, não está falando sobre um anjo serafim, it's not talking about a cherubim, nem um querubim, it's not talking about one of the archangels. nem um arcanjo. It's talking about a special, specific kind of angel. A palavra significa um anjo especial, específico. One that's so different. Que é tão diferente dos outros. So listen, I'm not saying it is, I'm not saying it ain't. Então, eu não vou falar que foi Jesus ou não foi, But I do know that God protected Daniel. mas uma coisa eu tenho certeza: Deus protegeu Daniel. And God preserved Daniel. E Deus preservou esse homem. And God kept his word that he would be a present help in the time of trouble. E Deus cumpriu a sua palavra, que Ele iria estar presente, ajudando aqueles que estão em dificuldade. Even in the New Testament, he says, I'll never leave you nor forsake E you. mesmo no Novo Testamento, Ele fala para nós que Ele nunca vai nos abandonar. Listen, whether you're on a mountaintop, in the valley, or in a lion's den, Irmãos, não importa se você está no topo da montanha, num vale ou na cova dos leões, the presence of God is with you. a presença de Deus estará com você. And God is powerful where his presence is at. E Deus é poderoso aonde estiver a sua presença. And he's able to deliver. E Ele é capaz de te livrar de qualquer coisa. And we can stand up and clap our hands and say, man, God's a great deliverer. Look at what he done for Daniel. Nós podemos ler isso e levantar e aplaudir o Senhor e falar, olha o que Ele fez por Daniel. But there was a greater deliverance than that took place in your life and my life. Mas existiu uma salvação ainda mais importante na nossa vida do que na vida de Daniel. Jesus went to the cross for me and you. He took our place. Jesus Cristo foi até a cruz e morreu na cruz, tomando o meu e o seu lugar. He died for nothing that he had done wrong, but for the sins that I'd committed. Ele morreu naquela cruz, não por algo que ele fez de errado, mas pelos nossos pecados. And by faith, I can receive him as my Savior and be forgiven of my E sins. pela fé eu posso aceitar Ele como meu Salvador e ser perdoado desses pecados. And one great and glorious day, I can go to heaven and be with him. E em dia maravilhoso eu vou estar e passar a eternidade com Ele. The deliverance from sin is far greater than deliverance from the lion's A den. salvação, o livramento do pecado é muito melhor do que simplesmente o livramento da cova dos And God leões. is continually delivering his people. E Deus está constantemente livrando e salvando o seu povo. And tonight, if you need deliverance, God is able to E deliver olha, you. hoje à noite, se você precisa desse livramento de qualquer dificuldade, Deus é o mesmo Deus do Daniel. Now, here's the last thing I want to say about this passage. E a última coisa que eu quero falar sobre essa passagem. We've just hit the high point. A gente só focou em alguns assuntos principais. Do you notice how his consistent faith has a dramatic effect on everyone around him? Você notou como a fé constante de Daniel teve um efeito poderoso por cima das pessoas ao seu redor? Had such a profound effect on Darius that he makes a decree. Tinha um profundo efeito na vida desse rei que ele fez um outro decreto.
Forget about praying to me. Olha, esquece, não precisa orar para mim. Hey, I'm going to make a decree that everybody's going to pray to the God of Daniel. Agora eu vou fazer um decreto que todos vão orar para o Deus de Daniel. Because he is a truly powerful, able God. Porque ele realmente é o Deus todo-poderoso. Don't you think that if our lives are lived consistently, walking in faith, Irmãos, vocês não acham que se as nossas vidas são caracterizadas por uma fé constante, that we can have the same effect on people? que nós vamos ter o mesmo efeito na vida dos outros ao nosso redor? Nothing else is going to have an effect. Nada mais vai ter o mesmo efeito na vida deles. If we live like the world, Se nós vivemos como o mundo vive, if we live in the flesh, se nós vivemos andando na carne, if we are always living in a double standard, se nós estamos sempre vivendo uma vida dupla, uma vida falsa, our lives will not have the effect on this dark world like they should. as nossas vidas não vão ter um efeito, não vão fazer uma mudança neste mundo escuro como deve ser. We will not shine like bright lights. Nós jamais vamos brilhar como luzes. But here Daniel's faith was consistent. Mas você vê que aqui, a fé de Daniel, aquela fé constante, He shined as a bright light, fez ele brilhar no meio daquela escuridão. and it glorified his God. E realmente trouxe honra e glória ao Deus dele. It made a pagan king want to know about his A God. fé dele fez com que um rei pagão queria saber mais e mais sobre este Deus maravilhoso. Now, here's what we're so guilty of thinking so many times. E agora muitas vezes somos culpados de pensar dessa forma. Who am I? I'm not important. Quem sou eu? Eu não sou importante. What can my life do for someone else? Olha, de verdade, o que a minha vida pode fazer para a vida de uma outra pessoa? But I'm telling you tonight that if you will purpose in your heart to serve God and live out your Mas eu consistent te faith, falo hoje à noite que se você determinar no seu coração a servir a Deus e viver uma fé constante, you can have an effect on your family. você pode ter um grande efeito na sua própria You can família, have an effect on your friends. um efeito nos seus amigos You can have an effect on the people you work with. e até nas pessoas com quem você trabalha, You can have an effect on the mayor in Caraguatatuba. até no próprio prefeito de Caraguatatuba. You can have an effect on the president of Brazil. Se for, a Deus pode até te usar para fazer um efeito na vida do próprio presidente do Brasil. God's got a way of using people special in special circumstances that live out a consistent faith. Deus gosta de usar pessoas que vivem uma fé constante de formas diferentes e formas especiais. Don't you want to be that person? Você não quer ser essa pessoa? Or do you just think, well, what I'm doing is enough? Ou será que você está aqui pensando, olha, o que eu estou fazendo tá bom, tá suficiente? It's okay to go a week without reading my Bible. Pode ir uma semana sem ler a palavra de Deus. Pastor Justin read a whole chapter to me tonight. Olha, o pastor Justin leu um capítulo inteiro para mim hoje à noite. Isso é suficiente. And, I'll just bless my food in the restaurant. Depois eu oro pedindo as bênçãos de Deus quando eu vou comer alguma coisa. But I'm not really going to get serious about this prayer Mas stuff. olha, não vou levar muito a sério essa vida de oração. And I'm going to come to church as long as the weather's good. E enquanto o tempo tá bom lá fora, eu vou para a igreja. And it's not a holiday. E não é feriado, claro. And my favorite show's not on. E se o jogo de futebol não tá na televisão. And it's convenient for me. E quando tá conveniente para mim, God has more for olha, you. gente, Deus tem mais para a sua vida. If we can't see that from Daniel chapter E se 6, nós não conseguimos enxergar isso através dessa história, we have got to open our eye of faith and say, God, give me more. temos que abrir os nossos olhos da fé e pedir, Deus, me dar mais. Increase my faith, Aumenta a minha fé, Deus. not so I can just be a good guy or Não- a good lady, Não só para eu ser uma pessoa melhor, but increase my faith and help me to be more consistent mas Deus, aumenta a minha fé para que eu possa ser mais consistente, so that I can glorify your name para que eu possa honrar e glorificar o seu nome and your kingdom can be e o increased. seu reino possa aumentar nessa terra. God bless you. Thank you for Deus te listening to me abençoe. preach. Muito obrigado. Nesse momento eu gostaria de ter uma palavra de oração. Nós vamos ter mais um momento de louvor, mais uma música só. E sempre a gente faz isso para você poder ter uma resposta, responder para Deus aquilo que você ouviu. Sabe que tem pessoas que estão satisfeitos com a sua vida cristã, com a vida que você está vivendo, com o relacionamento que você tem com Deus.
às vezes a pessoa não vai falar isso, não vai falar, não, estou satisfeito, mas o próprio estilo de vida prova que está satisfeito, que não quer mais, está de boa onde você está, que não quer ver Deus agir e te usar de uma forma maior para realmente fazer uma diferença na vida dos outros. Se você está nesse momento da sua vida um pouco indiferente, sem um desejo mesmo de querer fazer mais e ser usado mais por Deus, como Daniel foi usado, fala com Deus. Pede para Ele tirar essa indiferença da sua vida. Pede para Ele te dar mais e mais desejo para ser consistente na sua fé, para servir a Ele e para buscar a oportunidade de fazer uma diferença na vida dos outros. Nós vamos orar. Fala com seu Deus dessa forma. Fala para Ele aumentar a sua fé e ajudar você a ser constante, independente das circunstâncias pelo qual você está passando. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, nós queremos te agradecer. A sua palavra realmente é maravilhosa. As histórias que nós aprendemos do Antigo Testamento, Pai, realmente são ricas. E se nós realmente deixamos o seu Espírito trabalhar através dessas histórias, nós vamos crescer espiritualmente, a nossa fé será aumentada, e é isso que nós queremos hoje à noite, Pai. Aumente a nossa fé, para que cada um aqui possa viver uma vida te servindo, te obedecendo e perseverando fielmente até o final, não só de vez em quando, mas todos os dias, vários momentos dos dias, parando para te reconhecer, quer dizer, as coisas maravilhosas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a seguir o exemplo de Daniel. Nos dá uma fé constante, como a fé desse grande homem. E nós, na verdade, Pai, estamos pedindo isso, não para trazer honra e glória para nós mesmos, mas para honrar e glorificar o Teu nome, porque o Senhor é digno de tudo isso. Então trabalha entre nós neste momento, enquanto nós cantamos mais um louvor ao Senhor, em nome de Jesus, nosso eterno e suficiente Salvador, amém.